sexual, pecados espirituais, porque eles idolatravam e serviam outros deuses. Até as crianças do povo de Judá eram entregues como sacrifício. O povo de Judá chegou a praticar sacrifício de seres humanos para adorar a deuses estranhos. E agora a injustiça dominava, a desonestidade dominava, o pecado era horrendo na nação de Judá. E Deus agora levanta o profeta Jeremias para dizer: olha, se o povo se arrepender, ainda virá castigo, mas ainda será possível ser livre da destruição e do cativeiro sob a Babilônia. Mas o povo de Judá continua pecando. O que mais me espanta nessa história, nesse quadro, é que agora ninguém dá ouvido para Jeremias. Jeremias entra numa crise existencial, num sofrimento profundo, porque ninguém mais em Judá dá ouvidos à palavra de Deus. Até os profetas de Judá se levantaram contra Jeremias. Os amigos de Jeremias eram tão poucos que ele os contava com os dedos de uma mão e ainda sobravam dedos. Todos praticamente eram contra Jeremias. Foram pouquíssimos que se levantaram para ajudá-lo, como seu fiel escriba Baruque. Os demais eram contra Jeremias. Ele então é execrado, ele então é humilhado, ele então é chamado de traidor. E ninguém agora ouve as palavras de Jeremias. Pelo contrário, se levantam outros profetas. E esses profetas que se levantavam, eles diziam: olha, fiquem tranquilos, porque Deus está conosco e Deus não vai fazer esse mal contra nós. Deus é bondoso, nós estamos com Deus, a palavra de Deus está conosco e Deus não vai nos destruir. E o povo chegava diante do templo, olhava para aquela estrutura do templo que Salomão tinha construído e dizia assim: olha, Deus está conosco, porque nós temos o templo de Deus. E dizia assim: templo do Senhor é o nosso. Ou seja, eles acreditavam que o fato deles serem religiosos, que o fato deles ainda terem um templo, que o fato deles ainda terem profetas, eles ainda tinham a presença e o amor de Deus para ser derramado na vida deles. Eles se esqueciam que Deus é um Deus de misericórdia, sim. Deus é um Deus de amor, sim. Mas Deus também é um Deus de justiça. Deus, Ele ama o pecado, mas Deus abomina o pecador. Não adianta nós acharmos muitas vezes que a nossa prática religiosa, que a nossa religião, que o fato de virmos para a igreja, que o fato de pertencermos a alguma igreja nos livrará da justiça de Deus. A justiça de Deus é implacável. Deus julga todas as pessoas. Ele é amoroso, sim. Ele é misericordioso, sim. Ele dá tempo para se arrepender, sim. Mas chega a hora em que Ele julga e executa o seu juízo, porque Deus é verdadeiro e justo nas suas ações. Mas o que me espanta, repito, era que os profetas, todos eles, à exceção de Jeremias, profetizavam a paz para o povo de Israel. A cidade de Jerusalém estava a ponto de ser invadida e destruída, e eles profetizavam a paz. Eles profetizavam só o amor, eles profetizavam só bênção, eles profetizavam só maravilhas, como se o caos não estivesse para acontecer. Isso é que me espanta. Esse é o drama maior que eu vejo na história do povo de Judá. Um povo que não ouvia mais a voz de Deus. Porque, irmãos, os nossos pecados, os nossos próprios conceitos, somado com a nossa religiosidade, nos faz surdos e nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Nós passamos a acreditar nos nossos feitos, na nossa justiça própria e no valor do nosso culto, mas os nossos feitos, a nossa justiça própria e o nosso culto não são nada se não houver obediência diante do Deus Todo-Poderoso. Lembro-me aqui de uma passagem com Saul. Deus mandou Saul ir até os amalequitas, matar os amalequitas, dos maiores aos menores, e matar todo o gado dos amalequitas. Não era para sobrar nada, nem homens e nem animais.
E Saul foi e matou todo mundo. Mas para agradar o povo e a ele mesmo, ele separou o melhor das ovelhas e das vacas e trouxe consigo. E quando Samuel se encontra com Saul, ele diz: olha, eu cumpri o mandado de Deus. Mas Samuel ouviu o balido e o mugido. Disse: mas que balido é esse de ovelha que eu estou ouvindo aí? E que mugido é esse de vacas que eu estou ouvindo aí? E Saul falou assim: olha, isso aí, eu e o povo, nós separamos para oferecer em sacrifício ao Deus de Israel. Samuel falou: espera só um pouquinho aí, que eu vou dar a você a palavra de Deus. Eu vou dizer para você o que Deus tem a dizer para você em relação a essa sua conduta. E o que Deus tem para dizer para você é o seguinte: que Ele não se agrada tanto em sacrifícios, tanto quanto na obediência à sua palavra. Deus não quer sacrifício se a sua palavra não for obedecida. O seu reino é tirado por causa disso, porque você preferiu agora desobedecer em nome do sacrifício. E Samuel começou a sair para ele: não fica aqui, puxou pelo seu manto, me honra diante do povo, porque Saul queria sacrifício para juntar uma multidão e ser honrado diante do povo de Israel. Mas Deus não se impressiona com os nossos sacrifícios se ele estiver misturado com a desobediência. Deus só aceita sacrifício de pessoas que obedeçam a ele e que façam a sua vontade. Quando você quiser comparecer diante de Deus com sacrifício, primeiro cumpra a vontade de Deus, porque Deus não se impressiona com os nossos sacrifícios. Só quem está entendendo, levanta a mão e diga: Senhor, Deus não está impressionado com os nossos sacrifícios. Deus não está impressionado com os nossos ajuntamentos. Deus não está impressionado com a nossa religiosidade. Deus está olhando para dentro de mim e de você para ver se tem dentro de nós um coração que o obedece e que faz a sua vontade. Corações e vidas que negociam, que praticam a injustiça, que praticam a desonestidade, que praticam a mentira e comparecem diante de Deus para louvá-lo, são sacrifícios de tolos, porque Deus não se impressiona com esse tipo de sacrifício. E o pior de tudo é que o povo fazia toda essa parafernália de pecado, mas quando chegava, os sacerdotes recebiam a oferta e queimavam diante de Deus. E os profetas profetizavam para eles, dizendo: olha, fiquem tranquilos que nenhum mal vai acontecer a vocês. Eram profetas falsos, mentirosos, a quem Deus não tinha dado a palavra. Eram profetas que profetizavam apenas para agradar, interessados na sua popularidade. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, não deve profetizar interessado na popularidade dele. Ele deve falar aquilo que Deus dá, custe a quem custar, doa a quem doer, porque ele tem um compromisso com o Deus Todo-Poderoso. E nós estamos precisando, irmãos, urgentemente ouvirmos a voz de Deus. Nós temos ouvido muitas e muitas pregações, mas eu e você não temos que estar preocupados e interessados em ouvir muitas pregações. Nós temos que estar interessados em ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. A voz do Deus Todo-Poderoso brada, e ela é melhor, maior de que qualquer pregação que você possa ouvir. O pastor perguntou aqui: vocês ainda ouvem a voz de Deus? Você ainda ouve a
voz de Deus. Eu não estou perguntando se você ainda ouve pregações, mas se você ainda ouve a voz de Deus. E a melhor hora para a gente ouvir a voz de Deus é quando nós estamos sozinhos com Ele. É a melhor hora para ouvirmos a voz de Deus. Ei, não se impressione. Não se impressione. Não esteja acostumado ou acomodado. Não se acomode. Não se satisfaça apenas com os grandes ajuntamentos. Procure você, no seu particular, no seu secreto, ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. Eu não tenho e não quero ter o ministério do impressionismo. Eu quero saber se você ouve a voz de Deus. Porque a voz de Deus é como um fogo, é como um martelo que esmiuça a pele. A voz de Deus não passa de uma hora para outra, ela é como um trovão. A voz de Deus, ela não te muda de fora para dentro, ela te muda de dentro para fora. A voz de Deus, ela comove o seu interior, as suas entranhas. A voz de Deus não alcança apenas o seu sentimento, ela toca no seu espírito. Deus, quando Ele fala conosco, Ele tem a capacidade de tocar no nosso espírito. E nós temos a certeza inconfundível de que ouvimos a voz de Deus. Eu creio que você veio a este lugar, nesses dias, vamos dizer hoje especialmente, para ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Escuta, se você veio, como eu creio que você veio ouvir a voz de Deus, eu tenho uma certeza plena: você não sairá daqui frustrado. Se você veio apenas ouvir um pregador, a chance de sair frustrado é grande. Mas se veio ouvir a voz de Deus, quem veio ouvir a voz de Deus não sairá daqui frustrado. Deixa Deus falar ao seu coração nessa noite. Precisamos de experiências pessoais com Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Escuta bem. A nação